A paz do Senhor a todos, glória a Jesus. Nós louvamos ao Senhor, amém, por esse momento. Glorificamos o seu santo nome diante da presença do Senhor. E estamos fazendo o retorno na sexta-feira com o estudo, amém, da escatologia, falando sobre os grandes acontecimentos dos últimos dias. E você que nos assiste agora, você que está atento, aleluia, está aí preparado para assistir a aula, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, amém, você prestasse bem atenção. E faltou luz, mas graças a Deus a luz retornou e tudo está, aleluia, de acordo com aquilo que Deus ele tem determinado. E eu falei, Senhor, tudo está diante das tuas mãos. Então eu creio que a mão de Deus tem nos sustentado até aqui. E eu quero que você hoje preste bem atenção, que você entenda a palavra de Deus. Não é um culto, é um ensino, aleluia, da palavra das Escrituras Sagradas para o teu coração. Antes de passar para o pastor Saulo, nós vamos fazer, aleluia, louvor, fazer um louvor ao Senhor, glorificar a Deus, e nós vamos orar primeiramente, amém? Então eu gostaria que você pegasse seu papel aí, seu caderninho, a sua agenda, ao lugar onde você anota, pega a sua Bíblia, bota aí, amém, na telona da sua televisão aí, e você vai estar conosco nesses dias de sexta-feira, toda de fevereiro, para glorificar o nome do Senhor através das Escrituras Sagradas. Vamos orar. Pai querido, Deus eterno, nós te louvamos, nós te bendizemos o teu santo nome, Pai. Nós glorificamos ao Senhor por essa oportunidade que Tu tem nos dado, Pai. E todos aqueles que estão nos assistindo, Pai, todos aqueles que estão, aleluia, ligados, Senhor, no propósito, Pai, que a palavra, Senhor, na nossa vida seja impactante, Pai. O Senhor traga, Senhor, a edificação, Senhor, das Escrituras Sagradas, Senhor, ao coração daqueles que têm fome e sede, Pai. Nós louvamos ao Senhor. Quebra, Senhor, toda a barreira, Senhor. Quebra todo o impedimento e faça fluir, Senhor, a Tua palavra com as águas, Senhor, purificadora, Pai. Que todos aqueles que ouvirem, Senhor, hão de compreender e entender, aleluia, sobre as coisas que hão de vir, Senhor, e não há de tardar, Pai. Nós louvamos e bendizemos para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Obreiro Vinícius, glória a Deus. Amém, Pai do Senhor Jesus. Vamos estar adorando o Senhor neste momento, bem rápido para nós entrarmos no estudo, na palavra, mas neste período de louvor que seu coração possa estar aberto em adorar o Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Rei do céu, estou aqui, prostrado. Rei do céu, estou aqui, prostrado, de joelhos aos pés da cruz. Posso ir além, o melhor lugar para se estar é aos teus pés, de joelhos aos pés da cruz. Posso ir além, o melhor lugar para se estar é aos teus pés. Já vi o seu amor
Queridos, a paz do Senhor para todos. Amém. Aleluia. Amém. Para os que estão aqui e para os que estão de casa nos assistindo pela live. Amém. Deus abençoe vocês. É uma honra imensa poder estar aqui junto com os irmãos, junto com o pastor Henrique, que é o nosso amigo, né? Amigo que Deus tem nos presenteado e que tem sido bênção em nossas vidas, e já agradeço essa oportunidade de ceder o púlpito de sua igreja para a gente poder aplicar aqui esse ensino tão maravilhoso que é falar das últimas coisas, né? Da escatologia em si. Na exposição de hoje, a gente vai estar falando exatamente um pouco da introdução do que é de fato escatologia, para a gente poder entender e avançar nas próximas sextas-feiras nos outros assuntos que nós temos, né? Diversos assuntos. Nós precisamos entender basicamente o que é escatologia, o que se aprende e qual é o conteúdo que ela oferece para nós. Então nós vamos caminhar na exposição de hoje, né? Dentro dessa perspectiva, que os que estão aqui, acredito que estão conseguindo ver bem ali no telão os slides, né? E depois os que estão assistindo pela live, eu deixei o slide ali no computador, salvo. Então os irmãos podem compartilhar sem problema nenhum. Tá bom? Os irmãos que estão pela live assistindo. Queridos, quando nós falamos de escatologia, e meio mais propício na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre dois assuntos muito importantes que tem dentro da escatologia, que é a mensagem em si, que é as boas novas, o Evangelho, e em segundo lugar, o reino de Deus, que também faz parte da mensagem cristã e também é de cunho escatológico. Ok? Quando a gente fala de escatologia, a gente pergunta, o que é isso? Né? O que é escatologia? Bom, como está ali no slide, escatologia ela é de uma palavra grega, ok? Juntada duas palavras, escatos, né? E logia, ok? A palavra, essa definição de escatos vem do vocabulário grego, que significa futuro ou últimas coisas, né? Como está ali no slide. E logia significa o estudo ou a ciência. Então, quando a gente une essas duas palavras, a gente está querendo dizer que nós vamos estudar acerca do futuro, ou nós vamos estudar ou ter ciência daquilo que a gente chama de últimas coisas, as últimas coisas. Todos aqui já ouviram falar sobre essa palavra, últimas coisas, ou os últimos dias, né? O que significa quando a gente fala últimos dias ou últimas coisas, né? Percebe que essa palavra está no plural, últimos dias, né? Ou seja, são últimos dias, e toda vez que a gente observa essa palavra, últimos dias, ela está trazendo a ideia de últimos momentos que antecedem um dia no singular, que a Bíblia trabalha bastante, principalmente os profetas. Quem aqui já leu no Antigo Testamento os profetas dizendo o dia do Senhor? Todos já leram os profetas dizendo sobre isso? O grande dia do Senhor. Percebe que esse dia ele não está no plural, esse dia ele está no singular. Porém, quando a gente fala de escatos, ele não está no singular, ele está no plural. Os últimos dias, ou as últimas coisas. O que são os últimos dias? São os dias que antecedem o grande dia. O grande dia, que é profetizado pelos profetas, é o dia do juízo final, é o dia do acerto de contas. Só que antes de chegar o grande dia, a terra vai passar por esses dias que ele chama de últimos dias. Então, dentro desses últimos dias, acontecerão alguns eventos que vão prenunciar que o grande dia está chegando. Todos entenderam isso? Amém. Amém? Quando a gente pode afirmar que estamos vivendo os últimos dias?
Quando você abre Atos capítulo 2, se quiser já deixar marcado na sua Bíblia, eu não vou ler o texto inteiro para a gente ganhar tempo. Atos capítulo 2, no primeiro sermão do apóstolo Pedro, quando ele está ministrando a palavra de Deus, logo após a descida do Espírito Santo, eu creio que os irmãos estão lembrados desse episódio, que alguns judeus ficam zombando dos irmãos que estão ali recebendo aquele fenômeno espiritual, zombando como que se eles estivessem bêbados. Aí o apóstolo Pedro vai tomar a palavra e vai pregar o primeiro sermão, e ele vai citar o Joel, o profeta Joel, no capítulo 2, e ele vai explicar o que está acontecendo ali, é exatamente o que o profeta Joel profetizou. E quando a gente analisa o profeta Joel, capítulo 2, você pode anotar também, para depois você conferir lá, o profeta Joel profetiza o que lá? Que nos últimos dias, olha, o profeta Joel, ele já cita essas palavras aqui, os catos, né? Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão sonhos e vossos jovens terão visões. Bom, quando Pedro interpreta o que está acontecendo ali naquele momento, aquela manifestação espiritual de gente que está profetizando, qual é a interpretação de Pedro, pastor Henrique? A interpretação de Pedro do que está acontecendo ali foi profetizado pelo profeta Joel, que nos últimos dias Deus derramaria do seu espírito. Logo, então, na mente de Pedro, o que está acontecendo ali é um fenômeno que já está inaugurando os últimos dias. Porque Joel disse que esse fenômeno iria acontecer quando? Nos últimos dias. Pedro está dizendo que o que está acontecendo ali foi profetizado por Joel. Então Pedro está entendendo que os últimos dias inaugurou. Então a gente pode dizer que a igreja começou a viver os últimos dias em Atos 2. Então nesse momento nós estamos vivendo já os últimos dias, desde Atos capítulo 2. Então só falta uma última coisa. Que coisa que falta, gente? O último dia, que é o dia do juízo final. É o dia do Senhor, profetizado pelos profetas do Antigo Testamento, que é o dia do Senhor. Então, não é errado a gente afirmar que já estamos vivendo os últimos dias. Por quê? Porque os últimos dias é a era da igreja. A igreja, inaugurada em Atos 2, passa a viver já o período dos últimos tempos, dos últimos dias. Então você pode falar tranquilamente, nós estamos vivendo os últimos dias, sem medo nenhum. Amém. Ok? Glória a Deus. Tenha fé nisso, irmãos. Os tempos estão abreviados, né? A gente tem visto isso no dia a dia. Quando a gente olha o mundo, observa o mundo, a gente vê que os dias estão se abreviando, né? E quanto mais perto a gente vai avançando no mundo, quando um ano se inicia novo, mais perto nós estamos da vinda do Senhor. Então creiamos isso e tomamos posse disso, porque o dia está perto. Amém? Aí vou dar uma falada. Quando a gente fala de escatologia, e nós já entendemos o que essa palavra significa, né? Escatologia, essa palavra, ela faz parte da mensagem central do Evangelho. Quando a gente fala de Evangelho, a gente fala de boas novas. Qual é o conteúdo da mensagem do Evangelho? Toda ela é escatológica. Porque quando a gente pensa em escatologia, a primeira coisa que a gente pensa na cabeça, livro do Apocalipse. Sim ou não? É sim e também não. Porque não é só o Apocalipse que é escatologia. A Bíblia inteira é escatológica. A mensagem toda das Escrituras, ela é escatológica. Ok? Vou explicar isso para vocês. Por quê? Porque dentro da escatologia existem dois tipos, dois modelos de escatologia. Primeiro, a escatologia passada, e segundo, a escatologia futura. Isso aí, professor, agora deu nó na cabeça.
porque a escatologia não é futura, como é que o senhor está falando de que existe uma escatologia passada? Vou explicar. O que é a escatologia passada? É tudo aquilo que está na Bíblia, que foi profetizado e já aconteceu. Vou dar um exemplo. Quando você lê Abraão, por exemplo, Deus faz uma promessa para Abraão e diz assim: Abraão, sai da sua terra e vai para uma terra que eu ainda te mostrarei, e farei de ti pai de uma grande nação. Como Abraão está ouvindo isso é escatologia passada ou futura para Abraão? Futura. Isso vai acontecer. Mas para mim que estou lendo aqui agora, isso é uma escatologia passada ou futura? Passada. Não deixa de ser escatologia, mas é algo que já aconteceu. Mesma coisa quando a gente profetiza sobre a vinda do Messias, né? O Messias foi profetizado em Israel que haveria de vir. Ele já veio ou vai vir ainda? A primeira vinda, obviamente. A primeira vinda ele já veio, ele já morreu e ressuscitou. Então aquelas profecias messiânicas, principalmente de Isaías, já se cumpriu. Então isso é uma escatologia passada. Mas tem uma ainda que é futura, quando ele disse que vai voltar. Essa ainda não se cumpriu. Então essa ainda está no plano escatológico das últimas coisas do futuro. Então toda a Bíblia, ela é escatológica. Tudo que você lê na Bíblia é escatologia. Então você precisa só de definir se ela é passada ou se ela é futura. Ok? Sim. Quando a gente vê o conteúdo da mensagem, por um exemplo, Atos 2, 32, 35, você pode anotar na sua Bíblia, quando o mesmo Pedro vai estar pregando a mensagem do Evangelho, as boas novas, e agora eu estou falando só de boas novas, só de Evangelho, estou aplicando para vocês que o cunho da mensagem escatológica, ela é os Evangelhos, ok? Vocês podem ficar tranquilos, nós vamos ter 4 sextas-feiras e nós vamos trabalhar assuntos bem diferenciados. Hoje eu estou dando só uma introdução do que significa escatologia, mas vai ter sextas-feiras que nós vamos falar sobre arrebatamento, nós vamos falar sobre a ressurreição dos mortos, nós vamos falar sobre o milênio, a grande tribulação, nós vamos falar sobre o estado intermediário da alma, quando alguém morre, o que acontece com a alma dele, isso na próxima sexta-feira, né? Nós vamos falar sobre isso. Então eu estou dando aqui hoje só para a gente poder entender o que é escatologia e qual é a mensagem que ela carrega, ok? Olha só a mensagem que Pedro está anunciando, se ela não tem um cunho escatológico. Pedro, quando prega, ele diz assim: olha, Deus exaltou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que agora vós veis e ouvis. Isso é quase que o final do sermão que ele prega depois que o Espírito Santo desce sobre a igreja. E o conteúdo da mensagem de Pedro é exatamente colocando Jesus em um lugar de autoridade. Preste atenção que o Deus que exaltou a Jesus, do que todos nós somos testemunhas, ou seja, exaltou esse Jesus que vocês crucificaram. E tem partes aí no sermão de Pedro que ele diz isso: vocês crucificaram ele, mas agora ele está numa outra posição. Aqui ele estava numa posição de humilhado. A coroa que ele tinha aqui era de espinhos. As vestes que ele possui aqui, vocês rasgaram na cruz. Agora não. Agora ele está exaltado à destra de Deus. E a coroa que ele tem lá não é de espinho, não. É de ouro. Ou seja, inverteu. Ou seja, o Cristo que Pedro está anunciando aí é um Cristo escatológico. Ok? É um Cristo detentor do poder, da autoridade. Aqui na terra ele estava na cruz, mas agora ele ocupa o trono e ele está no comando, no controle, no poder. Você pode dar um amém aí? Graças a Deus. Então Pedro disse assim: olha, esse Jesus agora que vós vedes e ouvis, ele agora está no comando, no controle, e é de lá que ele vai vir buscar
na sua igreja, em nome de Jesus. Você acredita nisso? Glória a Deus. Amém. Então, gente, a escatologia, ela forma a estrutura central da teologia bíblica, né? Vou resumir essa frase: se a gente tirar a escatologia da Bíblia, a Bíblia perde o sentido, né? Ela, principalmente o Novo Testamento, que tem mais coisa, não que o Antigo não tenha, mas o Novo, ele é 100%, né, ali em torno dessa mensagem do porvir, né? Se você tira essa mensagem do Novo Testamento, acabou. Você tira a vida eterna. O que o Novo Testamento fala? Vida eterna. Vida eterna está na escatologia. Essa é a mensagem da vida eterna. Salvação, perdão dos pecados para receber a vida eterna. Se você tira isso, acabou. Se você tira a escatologia, essa mensagem ela acaba. Então a escatologia, ela forma a estrutura central de toda a teologia bíblica, ok? Por quê? Porque a escatologia, ela vai chamar a nossa atenção para a verdade de que Deus é um ser pessoal. Repita comigo assim: Deus é um ser pessoal. Diga assim: e tem um propósito. Bom, é aqui que faz todo sentido a escatologia. Porque a escatologia, ela vai na contramão da ótica da humanidade. Ok. Ou seja, quando a gente analisa os conceitos humanos de Deus, quando alguém sem Deus quer falar de Deus, isso aqui ficou até legal, né? Quando alguém sem Deus quer falar de Deus, ele acaba falando de Deus de uma forma equivocada. Então existem vários conceitos de Deus na humanidade. Deus é um ser, Deus é um ser que emana da natureza. Os panteístas, né, falam um pouco sobre isso. Deus é a natureza, o sol é Deus, né? Você quer trazer a natureza para cima de Deus. Deus é uma energia, Deus é algo que emana da criação, ou seja, existem várias formas de você identificar Deus. Só que quando a gente estuda escatologia, Deus é tudo menos isso aí que eu acabei de falar para vocês. Deus, ele é um ser pessoal. O que é ser um ser pessoal? Quando você diz que Deus é um ser pessoal, ele é um Deus que se relaciona com o ser humano. E quando a gente lê a Bíblia, eu não sei você, eu vejo o tempo inteiro Deus buscando se relacionar com os homens. Os homens às vezes não querem se relacionar com ele, mas não é por falta de tentativa dele, iniciativa dele. Tanto que João 3,16, que é o textual de todo cristão, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, ele amou o mundo de tal maneira, ele quer se relacionar com o mundo, mas o mundo não quer se relacionar com ele por causa do pecado. Para ele poder se relacionar com o mundo, porque ele ama tanto o mundo, ele deu o seu único filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, é uma tentativa de Deus solucionar o problema do espaço que ficou entre o homem e Deus na ruptura gerada no jardim do Éden. Deus, na iniciativa de Deus, ele quer resolver esse problema. Ele dá o que ele tem de melhor, que é o seu filho, para sacrificar, para perdoar o pecado desse homem, para ter relacionamento com ele. Então Deus é um ser pessoal, ok? Deus é um ser pessoal. E além de Deus ser um ser pessoal, e isso é definido pela escatologia, ele é um ser que tem propósito. A escatologia, ela apresenta um Deus que é pessoal, e segundo, um Deus que tem propósito, que vai na ótica da contramão da ideologia do mundo, que eu vou explicar daqui a pouquinho. Por quê? Deus tem um plano. Quando você lê a Bíblia, você percebe que ele tem um plano? Quem já entendeu isso? Amém? Amém. Ele tem um plano, ok? Que abrange tanto o presente quanto o futuro, né? Por que não o passado? Porque nós estamos agora aqui, né? A gente só tem hoje, e se Deus permitir, amanhã. Ontem não temos mais. Então, Deus, ele tem um plano que abrange o presente e o futuro, podendo ele contar como certa a sua realização. Todo o plano que ele traçou, de fato, concluiu. Ok?
Por exemplo, quando a gente lê Gênesis capítulo 3, verso 15, abre aí rapidinho. Gênesis 3, verso de número 15. A gente já observa nesse versículo de que ele já traçou um plano, um objetivo. Quando você trabalha com Deus, você não trabalha em algo vago, você trabalha em algo concreto, algo que tem propósito. Ok? Percebe que quando Adão peca, vem as punições. Primeiro Deus dá punição para o homem, né? Maldita é a terra por causa de você, Adão. Vai trabalhar agora com, não é? Vai trabalhar, Adão já trabalhava, né? Vai trabalhar agora com pesar, vai suar a camisa, né? E maldita é a terra por causa de você. A mulher, você agora vai ter, multiplicarei as dores de parto, né? Depois ele diz, ó, o seu desejo será para o teu marido e ele te dominará. São outras punições. Aí ele olha para a serpente, né? Rastejará sobre o seu ventre e faz uma profecia messiânica escatológica aqui, no verso 15 da sua Bíblia aí. Ele diz, e porém, inimizade entre o seu descendente e o descendente da mulher. O descendente da mulher está no plural ou está no singular? Está no singular, tá? E o seu descendente. Ele se ferirá ao calcanhar, ou seja, a serpente vai ferir o calcanhar, mas ele lhe ferirá a cabeça. Obviamente que esse texto já está fazendo menção do plano escatológico de Deus na vinda do Messias, que vai ser ferido, mas que vai pisar na cabeça da serpente. Você pode dizer um amém? Amém. Presta atenção que mesmo o homem pecando, Deus não se perdeu no seu propósito e no controle. Mesmo o homem transgredindo, Deus já tinha um propósito. Deus já tinha um plano traçado. Uma vez eu ouvi um pastor discursando e eu achei aquilo fantástico. Ele falou assim, eu perguntaram para ele, alguém na plateia levantou e perguntou para ele, se Deus sabia que um homem ia pecar, por que ele deixou o homem pecar? Por que ele deixou o homem transgredir para o homem se tornar essa coisa que se tornou, né? E ele sabiamente disse assim, se o homem não pecasse, Deus não queria que o homem pecasse, mas nós só conhecemos alguns atributos de Deus porque o homem caiu. Porque se o homem não caísse, a gente nunca ia entender de misericórdia. Se o homem não caísse, a gente nunca ia entender do grande amor de Deus. Se o homem não caísse, a gente nunca ia entender de justiça. Se o homem não caísse, ou seja, com a queda de Adão, alguns atributos de Deus que talvez não estavam à vista foram manifestados na plenitude. Deus sempre tem um propósito, Deus sempre tem um plano, Deus nunca perde o controle, Deus sempre está no controle de todas as coisas. Pode dizer um amém? Coisa linda. Dá vontade até de pregar, né, pastor? Então, Deus tem um propósito, a escatologia, ela forma essa estrutura central da teologia bíblica. Ok? Que vai ser diferente dos conceitos escatológicos das religiões pagãs. Por quê? Porque o conceito da escatologia pagã, quando eu falo pagã, eu estou falando daquela turma que não tem contato com Deus, não conhecem a Deus, são chamados de pagãos, né? Então o conceito da escatologia, ou a visão de mundo que as religiões, principalmente antigas, tinham de vida, não tinha menor propósito. Ok? Nós vimos aqui que a escatologia bíblica, ela te diz o que aconteceu e como vai resolver o problema. Beleza? Quando a gente lê a Bíblia, a gente não vê isso. Ó, o problema aconteceu assim. E ele vai ser solucionado assim. E vai terminar desse jeito. Então ela te dá um caminho, um plano. Quando a gente observa os povos da Bíblia aqui, por exemplo, a visão de mundo deles é louca, é doida. Não tem propósito nenhum. Não tem nenhum tipo de objetivo. Nós vamos ver aqui alguns exemplos, para a gente fazer um contraponto entre um e outro. Por exemplo,
A maior parte das filosofias pagãs, elas encaravam a história do mundo como um ciclo sem começo, sem fim. O que é um ciclo? É tudo que começa, volta no mesmo lugar. Você pega um círculo, né? Você pega um círculo, você começa num ponto, e depois você encerra naquele mesmo ponto e começa tudo de novo. É só de observar as 4 estações do ano, né? É um ciclo. Primavera, verão, outono e inverno. Acabou o inverno, começa de novo. Primavera, verão. Quando que se termina? Nunca, só todo mundo acabar. Então, esse ciclo assim acontece. A visão de mundo das religiões antigas e dos povos antigos é exatamente nesse formato, a escatologia deles. Não tem propósito, não tem fim, não tem destino. Vou dar um exemplo disso aqui. Por exemplo, quem eu falar dos cananeus? Tem na Bíblia os cananeus, né? O exemplo de vida sem propósito dos cananeus. Os cananeus, eles viam deuses, né? E a gente sabe que um dos principais deuses dos cananeus era Baal. Todo mundo conhece isso, né? Só Baal tinha mais ou menos 70 filhos, né? Segundo a escatologia, a cultura cananeia, né? Segundo a cultura cananeia, a crença cananeia, Baal tinha 70 filhos, casavam, os deuses cananeus casavam também, tinham relacionamentos ali uns com os outros, ok? E tinham deuses também que eram rivais, tinham deuses que brigavam entre si. Então, você imagina a bagunça que era o negócio, né? Então Baal era um dos principais deuses cananeus, tá? E os cananeus viam nos seus deuses um ritmo que a gente chama de sazonal, ou seja, um ritmo cíclico entre a vida e a morte. Entre a vida e a morte é um ciclo, ok? E o que não dava muito incentivo a qualquer planejamento de longo alcance. Vou dar um exemplo básico aqui. Baal era conhecido como Deus da chuva, ou Deus da tempestade. O cara quer chover, a gente quer chuva. A gente sabe que o mundo antigo eles giram em torno da agricultura. Então tem que plantar para colher, né? Para a gente poder sobreviver. Aí queremos chuva. Quem dá chuva? Segundo os cananeus. Quem dá chuva? Baal, né? Manda chuva, Baal, manda chuva. Beleza. Aí quando chovia, aquele ano, né, de fartura, de colheita, Baal, ó, show de bola. Baal está mandando ver. Só que Baal tinha um rival. Baal tinha um Deus que não gostava muito dele. Eles rivalizavam, que era chamado de Mote. Ok? Mote. Quem era Mote? Dentro da cultura cananeia, Mote é um Deus que simbolizava a morte, né? Ok? Quando a terra estava experimentando dias de seca, que não estava produzindo muito, então a terra está vivendo um período de morte. Segundo a crença cananeia, quem é que estava comandando? Mote. Mote era rival de Baal, ok? Eles rivalizavam um com o outro. Então, na mente cananeia, presta atenção, se a terra está produzindo e está dando fruto, quem está ganhando a batalha? Baal. No período do ano que a terra não está produzindo e que a terra está em seca, quem é que está ganhando a batalha? Vou lhe fazer uma pergunta: quando é que isso acaba? Nunca. Por quê? Porque sempre há períodos de seca e sempre há períodos de colheita, de chuva. Beleza? Então olha só, quando é que isso termina na visão cananeia? Nunca. É um ciclo. Volta sempre no ponto de início. Você imagina viver a vida assim? Né? Isso é uma crença cananeia. Tem uma que eu não botei aqui, mas eu preciso falar. Lembra dos egípcios? Sim. Qual é o principal deus egípcio? Tem um monte. Tem lá um tal do Ra, né? O Ra é o deus sol, né? Amanheceu, o sol está aparecendo, segundo os egípcios antigos, obviamente. Olha, Ra está brilhando no céu, ok? Só que Ra também tinha um deus rival que brigava com ele.
era chamada serpente Apepe. Não sei se você já ouviu falar sobre essa serpente. A serpente Apepe brigava com Ra e ela dominava a noite. Pô, então olha só, nós temos 12 horas de dia, e as outras 12 horas é de quê? De noite. Segundo a crença egípcia, quando o sol está brilhando, Ra está vencendo a batalha. Empate. Quando o Ra começa a cair assim, olha, a serpente Apepe está começando a ganhar. Aí 12 horas de noite. A pergunta é, quando isso termina? Nunca. Essa é a visão de mundo dos povos antigos. A escatologia deles não tem propósito, não tem destino. Assim também como os gregos, o exemplo de vida sem propósito dos gregos. Segundo o ponto de vista dos gregos com relação à vida, era completamente pessimista. Eles eram pessimistas. Havia uma crença grega, mas já nos tempos de Jesus, também, que tudo que pertence ao corpo é mal. O espírito é bom, o corpo é mal. Aí eles dizem o seguinte: o corpo é ruim e a alma é boa. E o corpo é a prisão da alma. A alma está presa no corpo. Então eles ficam esperando a morte, porque a morte é a hora de soltar, liberar o corpo. Então a visão pessimista deles, da vida. Isso vai desembocar em que muitos pagãos vão ensinar a reencarnação. Alguém já ouviu falar da doutrina da reencarnação? Né? O que a reencarnação é? Ela quer dizer que uma vida devia suceder a outra, em um ciclo interminável. O cara morre, a alma dele sai, em vez de ir para o descanso, não, ele vai voltar no outro corpo. Quando isso acaba? Nunca. Né? Ciclo interminável. Então, quando a gente olha para isso, a visão cíclica da história, ela não oferece nenhuma verdadeira resposta aos problemas da vida humana. Quando você quer enxergar a vida humana, por exemplo, quem adere à doutrina da reencarnação, quando ele quer explicar o problema da vida humana, não tem pecado. O problema da vida humana, ele está passando por aquilo ali porque ele está pagando aquilo que ele viveu a vida anterior. Então não tem resposta. Alguém que está sofrendo, ele tem que sofrer. Por que ele tem que sofrer? Porque ele está pagando por algo que ele viveu a vida anterior dele. Ou seja, não há solução para o problema, não há propósito, né? Mas quando a gente olha para a escatologia bíblica, ela é a resposta da solução do problema do mundo, do pecado. Porque quem anda com Deus anda com propósito. Então quem anda sem Deus, ele anda assim, uma vida sem norte, uma vida sem destino. Você já conversou com alguém que não tem Deus? Ele não tem paradeiro, ele não sabe de onde é, ele não sabe de onde veio e nem para onde vai. Mas aqueles que conhecem a Deus, ele sabe responder essa pergunta: quem sou, de onde eu vim e para onde eu vou? São 3 perguntas que os homens fazem: quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou? O mundo não sabe responder. Por que não sabe? Porque eles vivem perdidos, uma vida cíclica, sem propósito. Mas quem tem propósito, quem vive com Deus, não anda perdido e vagando no mundo. Ele tem propósito, ele sabe responder a pergunta, ele sabe de onde ele é, quem ele é, para onde ele vai, quem ele é, de onde ele veio e para onde ele vai. Por quê? Porque o Deus que ele serve já mostrou para ele e disse para ele: eu tenho um propósito, segue firme no propósito que você vai chegar lá na eternidade. Aleluia! Aleluia! Se a graça de Deus. Então diga assim: sem propósito nunca mais. Sem propósito nunca mais. Eu conheci o Deus do propósito. Eu conheci o Deus do propósito. Então quando a gente olha para, avançando aqui, né? Quando a gente olha para a sociedade, a gente vê que dentro de uma sociedade, ou dentro de uma perspectiva sociocultural, ou seja, dentro da cultura de uma sociedade, vai transitar alguns elementos que vão caracterizar uma verdade absoluta presente em determinados grupos. Nós temos grupos de pessoas que, para cada grupo determinado, ele entende a verdade dele como
um desses 3 conceitos aqui, que eu coloquei aqui. Né? Visão de mundo. Se eu te perguntar, o que é verdade para você? O que você pode me explicar se algo é verdade ou mentira? O que você me diria dentro dessa perspectiva de uma sociedade que tem alguns elementos que, dependendo da sociedade onde você está inserido, do grupo onde você está inserido, você vai ter uma visão de verdade. Então nós temos no mínimo 3 aqui, que eu coloquei aqui no slide, e que consequentemente uma dessas aqui vai se encaixar com a verdade escatológica, ok? Mas eu vou explicar para vocês. Vamos lá. Primeiro conceito de verdade que nós temos no mundo, isso aqui é de mundo, tá, gente? Visão de verdade de mundo. Se eu perguntar para algum grupo de pessoas o que é verdade para você, ela vai me responder uma dessas 3 aqui. A primeira é um conceito latino chamado de veritas. Repete comigo, 1, 2, 3. Veritas. Já falou latim, tá vendo? Já falou latim hoje, né? Veritas. Veritas, ele é um conceito de verdade. Eu até coloquei uma imagem ali para facilitar. É um conceito de verdade que vem dos tribunais, ok? Já ouviram falar a palavra veredito? Veredito é uma raiz dessa palavra chamada veritas. O que é verdade dentro desse conceito? Verdade é aquilo que se pode provar. Chega diante de um juiz e diz assim: olha, fulano cometeu um crime, fulano roubou. O juiz vai olhar para você e falar o seguinte: tudo bem, me prova. Se você me provar, é verdade. E se você não trouxer provas, é mentira. Até que se prove o contrário. Não é isso que a sociedade diz? Até que se prove o contrário, fulano é inocente. Sim ou não? Tanto que se não tiver provas, você não pode manter ninguém preso. Você tem que deixar ele livre. Porque só caracteriza-se verdade dentro desse conceito aqui, se você puder provar. Então tem pessoas que você pode conversar com elas, e você vai explicar alguma coisa para ela, vai apresentar algo para ela, ela vai olhar para você e falar assim: eu não acredito. Aí você: por que você não acredita nisso? Ela disse: porque você não me provou. Quando você me provar isso que você está falando, então eu vou entender que isso é uma verdade. Pegou aí, gente? Pegou o veredito. Bom, o segundo conceito de verdade que tem no mundo, em determinados grupos de pessoas, é o conceito grego, que é chamado de aletheia. Repete comigo: aletheia. Já falou grego. Ó, numa noite só, já falou latim e falou grego, né? Aletheia significa real ou presente. O que é verdade dentro desse contexto? Aquilo que eu posso ver, está na minha frente, é real, é presente. Eu posso falar para você assim: olha, gente, eu vim de carro hoje, tá? Meu carro está ali fora, ele é de cor branca, tá? Dou o modelo do carro. Alguém está vendo o carro aqui? Aí você fala assim: pastor, eu não vi. Tem uma parede aqui que está me pedindo de ver o carro lá fora. Então, se eu não ver, não é verdade. Eu coloquei uma foto aqui de exemplo que já deu para entender quem é, né? É o Tomé. Aí você fala: mas Tomé não era judeu? Sim, Tomé era judeu, mas estava envolvido dentro de uma cultura, porque a cultura do Novo Testamento ela é estritamente grega, jeito de pensar, cada filosofia. Os gregos pensavam ali, a filosofia grega. Tomé está inserido ali. Jesus aparece para os 12, Tomé não está. Para os 11, Tomé não está. Aí os 11 falam assim: olha, os 11 os 10, né? Porque Judas também não está lá. Fala assim: o Messias apareceu para nós, ressuscitado. Tomé diz assim: não brinca, não é verdade. Se eu não ver e não tocar, não é verdade. Qual é o conceito de verdade de Tomé? Aletheia. É o real, é o presente. Aí Jesus aparece para ele e disse: Tomé, toca então. Jesus deixa ele tocar na ferida do lado assim, ó.
Parece que estou vendo Tomé enfiando o dedo dentro da ferida de Jesus, assim, para ver se era verdade, porque ele foi ferido com uma lança na lateral, e Jesus fala assim: toca, Tomé, toca. Aí ele se ajoelha e diz: Deus meu, Senhor meu, agora eu creio. Jesus disse: porque vistes, creste. Então Jesus, ele não é muito fã desse conceito. Quando se fala de mensagem do Evangelho, esse termo de verdade não serve, ok? Não serve para Jesus. Porque vistes, creste, bem-aventurado os que não viram, oh Jesus, mas creram. Estamos nós aqui, ó. Ninguém viu, mas tu crê? Então dê glória a Deus aí, amém? Bem-aventurado. Quando ele diz bem-aventurado os que não viram, mas creram, ele está falando do terceiro conceito de verdade que existe dentro de um grupo de pessoas. E esse conceito é emuná. Repita comigo: emuná. Já falou hebraico também, ó. Num dia só, latim, grego e hebraico. Qual é o conceito qual é o conceito de hebraico? O conceito hebraico de verdade. O que é? Quando nós falamos de hebraico, nós estamos limitando, obviamente, para o grupo que nós conhecemos hoje por judeus, né? E no antigo Israel, de israelitas, né? Há uma diferença aqui, quando você fala de Israel, até antes do cativeiro da Babilônia, né? Israel até antes do cativeiro da Síria, né? Era conhecido Israel, Reino do Norte, Israel, e Judá, Reino do Sul. Depois o Reino do Norte, que era o nome de Israel, ele desaparece do mapa, só fica o Reino do Sul, que estava na tribo de Judá. Como são só eles que continuaram na linhagem, e depois do cativeiro da Babilônia, esse grupo é passado a chamar de judeus. Ok? Só para ter conhecimento mesmo, para quando você estiver falando no Antigo Testamento, está falando sobre Abraão, está falando porque os judeus saíram do Egito, né? Não, ali não tem judeu ainda, ali são os hebreus, né? Só para termos de conhecimento mesmo. Então, qual é o conceito desse grupo? É a fidelidade. Fidelidade a quem? A Javé, né? O nome de Deus no Antigo Testamento, Javé. O que é verdade para esse grupo? O que era verdade para Abraão? Onde está Abraão? Que Abraão aqui é o cara da fé. Abraão, sai da terra e eu vou te mostrar ainda a terra que eu vou te dar. Vou fazer de ti, presta atenção que é tudo promessa. Sai da terra e vai para uma terra, presta atenção, que eu ainda te mostrarei. O cara está saindo de uma terra que nem sabe onde é. Você está doido? Vou fazer de ti pai de uma grande. O cara não tem nem filho ainda, já está quase de idade, ainda é casado com uma mulher que é estéril. Vai. O que esse cara faz? Arruma todas as suas trouxas, pega a tua família, e zarpa. Esse cara, ele acreditou numa verdade. Que verdade? Fidelidade é emuná. Que verdade? O que é verdade para Abraão? O que Yahvé diz. O que Yahvé diz é verdade. Percebe que Abraão, ele não pede. Deixa eu dar uma olhadinha nessa terra primeiro, para depois eu acreditar para ir. Ele diz isso? Não. Senhor, me prova que tem uma terra, e me prova que Sara pode gerar filhos, para fazer de mim pai de uma grande nação. Dá uma provada para mim, porque aí eu saio. Ele diz isso? Não. Conceito de verdade de Abraão é emuná. Por isso que ele é o pai da fé. Ele não precisa ver
e nem precisa pedir prova. Se Yahvé disse, é suficiente. Isso é verdade no final. Esse é o conceito de Abraão. Esse é o conceito que Jesus utiliza no Novo Testamento. Tanto que ele rebate o conceito de Tomé. Bem-aventurado os que não viram, mas creram. Abraão não viu nada, mas creu. E Paulo disse, e isto foi imputado como justiça. Ou seja, a fé, a emuná. Assim como os israelitas acreditavam que a palavra de Javé é verdade, a igreja, o que é verdade da igreja? Veritas? Aletheia ou emuná? Emuná. Assim como as palavras de Javé é verdade para um israelita, um judeu, as palavras de Jesus para a igreja é verdade. Quando Jesus fala alguma coisa, querido, você não precisa de prova. Você não precisa ver. Se ele disse é verdade. Me prova que ele vem. Não precisa. Preciso ver alguma coisa para ver se ele vem mesmo. Não há necessidade. Se Jesus disse que vai vir, é verdade. Pode contar como certo. Porque qualquer hora dessa ele aparece nas nuvens e nos leva para morar com ele. Porque é verdade. Isso é verdade. Então esse conceito se enquadra em todo o plano escatológico. Todo o plano escatológico está dentro das palavras de Deus. Ok? Dentro do conceito de se enquadra todo o plano escatológico da humanidade. As palavras de Javé serão suficientes para determinar o que irá acontecer. Eu coloquei um quadrinho aqui, obviamente que eu vou falar sobre esses assuntos aqui nas próximas sextas-feiras, mas eu coloquei aqui só um quadrinho que não está, vocês perceberam, não está nada cíclico aqui. Aqui está uma linha contínua, que é algo que é um propósito, né? Javé disse que enviaria seu filho, ok? E daria ele como oferta. Isso aconteceu, sim ou não? Sim. Está ali na cruz. Cristo disse que estabelecia a sua igreja, amém? Isso aconteceu, sim ou não? Sim. Então nós estamos aqui. Nós estamos aqui agora. Bom, se Deus disse que enviar o filho e enviou, já aconteceu? Porque o que ele diz é verdade. Jesus veio e disse que estabelecia a sua igreja e dar o seu espírito para ela. Isso aconteceu? É verdade. Então você tem dúvida que os outros vão acontecer? Porque o que ele disse é verdade. Igreja, aqui é o arrebatamento da igreja. Aqui está dentro de um panorama mais dentro de uma linha pentecostal, né? que eu tracei aqui dentro de uma interpretação pentecostal. O arrebatamento da igreja vai acontecer? Vai. Ah, mas eu não acredito. Não tem problema. Eu acredito. Também não tem problema. Acreditando ou não, ele vai acontecer. Porque o que ele dizer é verdade. Aleluia. Ok? Amém. A grande tribulação vai acontecer? Vai. A volta de Jesus, no sentido do poder e glória, vai acontecer? Vai. O milênio vai acontecer? Vai. Juízo final? Vai. E a eternidade também vai. Porque todo esse plano aqui está traçado por Cristo. Está exposto pela palavra de Deus. Ele tem um começo, ele tem um meio, ele tem um destino final. Deus é um Deus que trabalha com propósito. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Então essa aqui, gente, é a mensagem do Evangelho. Glória a Deus. E a mensagem do Evangelho, nós vimos hoje, que ela é escatológica. Ok? Bom, para a gente já encaminhando para a segunda parte do final, uma outra coisa que a escatologia trabalha bastantemente, que está composta na mensagem, tanto do Evangelho quanto do Antigo Testamento, é o reino de Deus. Okay? Quando a gente lê a Bíblia, ali é mencionado
um reino, né? Que é chamado Reino de Deus. Nós vivemos hoje agora no reino dos homens, né? Os homens estão no governo, mas a Bíblia sempre mencionou, principalmente no Novo Testamento, e o Antigo também vai mencionar, uma era que é chamada de Reino de Deus. E a gente vai encontrar, dentro de uma expectativa, de uma figura celeste, que é apresentada no Antigo Testamento, principalmente no livro do profeta Daniel, chamada de O Filho do Homem. Já ouviu falar sobre esse ser que aparece no Antigo Testamento? O Filho do Homem, que representa, esse ser representa os santos de Deus, que também vem de Deus, né? Para receber o reino, e então estabelecer o reino divino para sempre na terra. Há uma esperança dentro do Antigo Testamento da figura celeste chamada Filho do Homem, que pode-se também, a gente pode também chamá-lo de uma figura messiânica dentro do Antigo Testamento, que estão esperando essa figura messiânica, porque através desse Messias vai vir sobre a terra e ele vai estabelecer o seu reino, né? Isso é uma esperança do Antigo Testamento. O reino de Deus no Antigo Testamento, ele é aguardado ansiosamente pelos israelitas e agora pelos judeus. Os próprios judeus da atualidade, eles ainda estão aguardando esse reino que, na ótica judaica, o Messias ainda, na ótica judaica, eles não entendem que Jesus é o Messias, eles rejeitaram. Então eles ainda estão aguardando o Messias para vir estabelecer o seu reino, porque a figura messiânica judaica é uma figura messiânica que vem estabelecer reino. Por que os judeus esperam Messias? Para vir estabelecer o reino na terra e colocar a nação de Israel no topo. É isso que se está aguardando. Era isso que também eles estavam aguardando nos dias que Jesus surgiu. Muitos Messias surgiam nos tempos de Jesus, muitos Messias, falsos, obviamente. Tanto que Jesus diz assim: olha, todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Por que Jesus diz isso? Porque antes de Jesus, muitos outros Messias se titulavam Messias, com essa proposta de arrecadar gente, grupo de pessoas, e estabelecer um reino, só que eram falsos. Quando Jesus aparece, os judeus têm dificuldade. Na mente deles é só mais um que está se ajuntando aqui para poder fazer um movimento. Ok? Então, o Antigo Testamento, ele termina em uma postura de espera. Por quê? Porque eles falam de um reino de Deus, mas esse reino ainda não chegou. Então, o Antigo Testamento, ele não está completo. O reino messiânico ainda não chegou. Você lê o último livro. Qual é o último livro do Antigo Testamento? Malaquias. Malaquias termina o seu livro numa postura de espera. Tanto que ele profetiza. Ele fala acerca até de João Batista, que vai ser o precursor do Messias, né? Isso que fala é Malaquias. Então, existe um autor chamado John Bright. Ele fala que o Antigo Testamento é um livro teologicamente incompleto. Por que ele é incompleto? Porque ele aponta para além de si mesmo e termina numa postura de espera. Olha só que coisa interessante. O Antigo Testamento, ele aponta para além de si mesmo. Quando você lê Malaquias, ele está te apontando para o futuro, que o reino de Deus há de chegar, mas ele termina o livro esperando também. Não chegou ainda. Ok? Então ele está apontando o futuro, mas ele ainda também não experimentou. E é no cumprimento das promessas do Antigo Testamento, no Novo Testamento, que a história do reino é completada e confirmada. É o Novo Testamento que vai começar a dar uma forma para a chegada do reino de Deus. Ok? E aí nós vamos ver logo de início esse camarada aqui, chamado João Batista.
João Batista, logo no começo do Novo Testamento, ele vai aparecer anunciando. Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 2, você pode anotar aí. Qual é a mensagem de João, pastor Henrique? Eis que o reino de Deus, dos céus, está próximo. Em outras versões, eis que o reino de Deus é chegado. Preste atenção que o Antigo Testamento já está falando de um reino que vai vir. E termina o livro esperando. Entre Malaquias e Mateus tem mais ou menos, entre Malaquias e João Batista, tem mais ou menos 400 anos. Ok? Agora aparece João Batista dizendo que aquilo que os profetas profetizaram, e aquilo que Malaquias, o último profeta, apontou dizendo que ia chegar, agora chegou. Que maravilha, gente. Diz para o seu irmão assim, o reino chegou. Aleluia, você crê nisso? Eis que o reino de Deus é chegado. Gente, para falar de reino aqui, eu preciso explicar para vocês uma coisa que é fantástica. Quando você fala de reino, e o Novo Testamento foi escrito em língua grega, ele fala de reino, o reino ali é Basileia. Amém? Repita comigo, Basileia. Pronto, Basileia. Basileia, na língua grega, é reino, ok? Só que quando você fala, como João Batista está dizendo assim, ó, eis que o reino de Deus é chegado a vós, ele está dizendo, eis que a Basileia de Deus é chegada a vós. E a palavra Basileia, ela pode ser interpretada de duas formas. A primeira forma, a primeira forma de Basileia significa reino. É um reino, pode ser um reino abstrato. O que é um reino abstrato? Um reino abstrato é o ato de governar, é a influência, o poder real, o poder de um governo, o poder que o governo tem sobre os seus súditos. Então, quando você fala reino, Basileia em grego, reino, Basileia pode ser interpretada, a primeira vez, pode ser interpretada como um reino abstrato, o poder de um reino sobre os seus súditos. É um reinado, é um poder real. Ou seja, quando você está debaixo de um reinado, aquele reinado tem uma influência sobre você. Basileia significa isso. Anotou aí? Gravou? Segunda coisa que Basileia significa. Basileia também pode significar um território. Agora não é abstrato. Agora é algo físico. Ok? Um território marcado, governado por um rei. Ou seja, um rei, ele domina, expressão, ele domina um espaço físico, um território. Isso é a palavra Basileia. Então olha só, que tipo de reino João está profetizando? Eis que o reino de Deus ele chegou. Aí você pergunta, mas calma aí, está onde esse reino? Os judeus não entenderam isso, porque na mente dos judeus, o reino que eles estavam esperando é territorial. Só que Basileia, isso aqui dá uma mensagem linda, pastor Henrique. Basileia não é só território, Basileia também é abstrato, é um reino espiritual, é alguém que está dentro e sofrendo influência daquele reino sobre ele. Invisivelmente, Basileia significa isso. Eis que a Basileia é chegada. Por isso que ele diz, eis que a Basileia é chegada. Que com o advento do Messias, o governo já está. E aí na teologia, a gente chama de o já e o ainda não. Repita comigo, o já e o ainda não. O que é isso? O reino de Deus já está
mas ainda vai chegar. Eu falei, deu nó na cabeça. Olha só. Isso é Basileia. Né? O reino de Deus já está, mas ainda não. Entenderam o que significa Basileia? Então é o já e o ainda não. Os judeus não entenderam isso. Então a igreja, ela já está no reino. Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Olha que coisa linda. Quem não nascer de novo não pode ver, entrar no reino de Deus. Ou seja, o reino já está presente. João Batista estava certo. Eis que o reino de Deus é chegado a vós. Nós já estamos no reino, só que ele ainda não chegou, mas você já está nele. E para fazer parte do território, tem que fazer parte do abstrato. Quem não está no abstrato não entra no território. Sabe por quê? Porque é emunar. Primeiro é sem ver. Oh Jesus. Oh Jesus. Meu Deus. É forte. Primeiro você precisa crer. Para depois ver. Então tu pode pegar um reino abstrato, um reino que você não vê, mas ele tem influência. Você não pode ver o reino, mas você pode fazer parte dele e sentir ele, porque o reino muda a nossa vida. Quem faz parte do reino de Deus tem a vida transformada, então ele vê o reino. Mas necessário nos é nascer de novo. Amém? Isso é uma mensagem que foi dita por Jesus. Jesus deu continuidade a essa mensagem quando João Batista foi aprisionado. Ok? Em Mateus 4,17, em sua pregação, Jesus vai enfatizar sempre anunciando o juízo de Deus como uma realidade que estava prestes a acontecer. Jesus vai anunciar isso. Qual é o teor do conteúdo da mensagem de Jesus? Juízo. Posso falar para vocês aqui? Essa imagem que a gente tem de Jesus, fala mansa. Isso é novela, isso é filme. Né? Obviamente com os seus amigos, ele deveria ser muito doce. Eu acredito nisso também. Mas com a galera da hipocrisia, ele botava para quebrar. Você acha que Jesus entrou no templo, todo mundo roubando lá dentro? Ele entra com um pedaço de cana na mão. Você acha que ele foi o quê? Docinho? Ele saiu quebrando tudo. Porque a mensagem de Jesus é juízo. Vou lhe dar um exemplo aqui. Abre aí Mateus 16, rapidinho. Mais 10 minutos eu termino aqui, tá, gente? Eu estou falando aqui já. 50 minutos? Mais ou menos, né? Mateus 16, verso 13. Oi? 57? Estou terminando já. Mateus 16, verso 13. Abre aí rapidinho. Jesus faz uma pergunta para o discípulo, né? Chegando em Cesareia de Filipe, é isso aí? Isso. Quem diz aos homens ser o filho do homem? Ó, a pergunta dele: quem os outros dizem que eu sou? Jesus está perguntando, ele quer saber a opinião do povo, quem é ele? Olha o que os discípulos respondem. E eles disseram: uns João Batista, outro Elias, outro Jeremias, ou um dos profetas. Presta atenção, com quem que a galera está comparando Jesus? Com os profetas. Mas quais profetas Jesus está sendo comparado? Tudo profeta pauleira de juízo, que vem com mensagem denunciadora. Um diz para Elias: Elias trovão. Outro diz que tu é João Batista. Olha, raça de víbora. Você vê João Batista mansinho? Não. Outro diz:
Jeremias foi o profeta que profetizou juízo sobre o templo vai quebrar, o templo vai ser destruído, arrependa-se hoje, senão vai todo mundo para o cativeiro, precisa de juízo, jogar ele onde? No cativeiro, João Batista perdeu a cabeça, Jeremias foi jogado no calabouço e ele teve que fugir quando morreu de Isabel. Aí, olha com quem eles comparam Jesus. Então, esse negócio de Jesus fala manso, é só aquele grupo que toca forró, né? Jesus tinha uma mensagem de juízo, denunciadora, por isso queria matar ele. Tanto que ele se entrega, né? Ok, gente? Só para termos de esclarecimento para a gente. Então, Jesus tem uma mensagem denunciadora de juízo. Ele prega o reino de Deus, ok? Reino esse que nós vamos ver aqui agora no nosso último slide aqui, né? Que vai ser demonstrado em Daniel capítulo 2. Alguém já leu Daniel capítulo 2? O sonho do rei, né? Para eu poder falar de reino, eu preciso explicar isso aqui para vocês, tá bom? O livro de Daniel, no capítulo 2, nós temos ali o sonho do rei Nabucodonosor, que ele não tem interpretação, não sabe a interpretação, e ele pede para que Daniel interprete. Daniel, com o auxílio do Espírito de Deus, que estava sobre ele, interpreta o sonho. No sonho do rei, ele tem uma visão, ele vê uma grande estátua, e essa estátua ela é dividida em partes, né? Ela possui uma cabeça de ouro, depois ela possui os peitos e os braços que são de prata, ok? O ventre é de bronze, e as pernas são de ferro, e os pés da estátua são de barro e ferro, ok? E aí o rei não consegue interpretar isso aí. Daniel vai trazer a interpretação do sonho e vai dizer que 5 reinos estavam diante de Nabucodonosor. 5 reinos. Esses reinos são da terra. São reinos que foram governados por homens. Okay? E a cabeça de ouro, na interpretação da visão, Daniel disse que a cabeça de ouro é Babilônia, que era o reino que estava em evidência. Existiam outros reinos, sim, mas aqui está simbolizando os principais reinos, os reinos que dominaram quase metade do planeta. Foram esses aqui. Babilônia é a cabeça de ouro, é o poderosíssimo primeiro, um dos primeiros grandes impérios que dominou grande parte do planeta. Daniel diz que, consequentemente, depois do império da Babilônia, surgiria um segundo império, também forte e poderoso, que é representado nos peitos e nos braços, que são a união do império medo-persa, que também seria governado por reis. Sucedendo o império dos medos e dos persas, agora a parte do ventre da estátua, que era feita de bronze, seria um terceiro grande império, o Império Grego, comandado por Alexandre o Grande. O quarto império, e Daniel disse que esse era terrível, né? Um dos maiores impérios, o mais forte até então de todos esses aqui, representado pelas pernas de ferro, o Império Romano. Daniel vê um quinto império, representado pelos pés, que Daniel não teve, não traçou um perfil do império, definindo o nome do império, mas quando nós estudamos escatologia, e a gente vai se aprofundando um pouco mais, a gente vê que ainda tem um quinto império. Por quê? Porque esses 4 impérios já passaram. Babilônia já foi. Os medos persas também. Os gregos também, o Império Romano também. Mas tem os pés da estátua. E os pés da estátua é de barro e de ferro. Tudo indica que o próximo reino vai ter um pouquinho do Império Romano. Porque o Império Romano, ele é
representado pelas pernas de ferro, e os pés têm um pouco de ferro e um pouco de barro. Ao mesmo tempo que o império parece forte, ele é frágil. Ok? E tudo nos indica que esse quinto império é o governo do anticristo. Ok? Mas a visão do rei não acaba por aí. Percebe que na visão o rei vê que uma pedra sem auxílio de mãos é caída do céu e ela bate no pé da estátua. Por que não na cabeça? Por que não nos peitos e nos braços? Por que não na cintura de bronze? Por que não nas pernas? Mas por que nos pés? Porque já passaram esses impérios, e quando essa pedra se manifestar, vai se manifestar no governo dos pés. E ela bate no governo, ela bate nos pés, e a visão diz, para você ler lá, a visão diz que quando ela bate nos pés da estátua, se transforma numa poeira, num pó. E aquela pedra se transforma numa grande montanha. E as nações são beneficiadas do que sai da montanha. Quando eu vejo essa pedra batendo aqui, eu vejo isso aqui. Território do governo do Messias. Quem é aquela pedra, se é um cinco de mãos? É o Messias. Por quê? Porque vem do céu, né? E o Messias vem do céu, amém? Repita comigo, o Messias, está claro? Diga, o Messias vem do céu. Maravilha, amém? E ela bate exatamente nos pés da estátua. Professor, me explica isso aí que ficou um pouco confuso, não entendi. Simples. Essa estátua representa o governo dos homens. Ok? Governo humano. São reinos diferentes. Repita comigo, reinos diferentes. Mas que vivem de igual modo. Repete quando você gravar. Reinos diferentes, mas que vivem de igual modo. Eles vivem iguais. São reinos diferentes, mas vivem da mesma forma. Por quê? Porque é a cabeça que comanda o corpo. Quando você lê Apocalipse 17, 18 e 19, ali você vê a queda da grande Babilônia, da grande prostituta. Ali é a hora que o governo do Messias vem destruir toda essa constituição dessa estátua. Presta atenção que o que Babilônia introduziu no mundo? Você está lá em Apocalipse 17, você vê lá: violência, idolatria e prostituição. Ok? Vamos lá, vamos decorar: violência, idolatria e prostituição. Beleza, três coisas: violência, idolatria e prostituição. Bom, quando Babilônia, o império caiu e entrou os medos dos persas, o reino é diferente, mas eles vivem a mesma coisa. O que eles vivem? O que tem lá? Violência, idolatria e prostituição. Por quê? Eles herdaram isso da cabeça. A estátua é uma só. Quando os gregos vêm com Alexandre o Grande, o império é outro. Mas o que tem no império de Alexandre o Grande? Violência, idolatria e prostituição. Os gregos saem de cena. Entre os romanos, vou nem dizer para vocês que tinha para romano: violência, idolatria e prostituição. Por quê? Porque o governo dos homens ele está corrompido. Porque a mãe do governo dos homens é Babilônia. O governo dos homens está corrompido, e por mais que os homens tentem mudar e políticas novas surjam, pode até amenizar, mas no final sempre terá violência, idolatria e prostituição. Olha o mundo hoje, como é que as coisas estão avançando.
Olha o sistema. Olha como é que o justo quer reinar. Os honestos querem fazer o certo. E tem um grupo de trás pregando o quê? Violência, idolatria e prostituição. Falta o quinto império nos pés da estátua, que nós entendemos que seja o governo do anticristo. Você acha que lá não vai ter violência, idolatria e prostituição? Sim, terá. Mas quando a pedra sem mão, sem auxílio de mão vier, ela vai derrubar todo esse sistema. No mundo hoje há dois reinos, e eles são abstratos. Um é físico e abstrato, que é o reino dos homens. O reino dos homens, ele é comandado pela Babilônia. O espírito da Babilônia, ele permeia o mundo. João disse: eis que já há muitos anticristos que já estão no meio de vós. João disse na sua carta. Só que o reino de Deus chegou para fazer um contraponto ao reino da estátua. Ou nós estamos inseridos no reino de Deus, ou estamos inseridos no reino da estátua. Não dá para ficar nos dois reinos. Ele é abstrato. Ou você está no mundo, olha que coisa linda, ou você está com Cristo. Se você está no mundo, você está inserido nesse governo. Mas se você está no mundo, porque Jesus diz: Pai, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Que lindo isso aqui. Por que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo? Porque estamos no mundo, mas nós pertencemos ao reino de Deus. Ou nós estamos no reino de Deus, eu vou finalizar aqui. Ou nós estamos no reino de Deus, ou estamos no reino da estátua. Se nós estivermos no reino de Deus, nós participaremos do reino da pedra. Aleluia. Mas se nós pertencermos ao reino da estátua, quando a pedra bater na estátua, subiremos como ela na poeira. Onde estamos? Aonde o nosso querido leitor, o querido ouvinte da live está? Estamos no reino de Cristo, que agora é a Basileia. Estamos sob a influência do reino. E se estamos sob a influência do reino, a influência da estátua não tem mais domínio sobre nós. Só vivem na influência do governo da estátua. E qual é o governo da estátua? O que ela prega? Violência, idolatria e prostituição. Quem está no reino de Deus foi liberto da violência, foi liberto da prostituição, foi liberto da idolatria, porque ele pertence ao reino de Deus. Aleluia. E quando a pedra sem mão vier, e aí nós vamos ver no milênio, lá para nossas quarta, sexta-feira lá, em nome de Jesus. Você crê nisso? Você pode aplaudir Jesus. Quem está pela live também aí, ó, aplauda Jesus em casa. Deus seja louvado. E até a nossa próxima sexta-feira. Para o povo da live, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Amém? Amém, queridos. Na próxima aula, nós vamos falar sobre o estado intermediário da alma. O que acontece quando alguém morre? Vamos falar sobre paraíso, Sheol, Hades, Geena. Vamos explicar um pouquinho sobre tudo isso aí. Tá bom? Deus abençoe, queridos. Paz. Pastor Henrique. Glória a Deus. Amém? Foi bom, não foi? Foi ótimo. Amém? Quem aprendeu alguma coisa aqui? Aprendeu alguma coisa? Amém. Se você aprendeu alguma coisa, já é o suficiente. Porque a gente aprende começando pelo A, pelo B, não é verdade? É nas letrinhas que faz você começar a escrever, a ler. Então você que aprendeu alguma coisa, pastor, mas é muita informação. Eu sei que é muita informação, mas quem já está acostumado um pouco, as informações vêm mais rápido. O filtro, né, desce com mais facilidade. Mas isso não impede de você ter, amém,
o conhecimento da palavra de Deus. Todas as dúvidas que foram produzidas serão explicadas, tá bom? Tenho certeza agora que algumas perguntas, né, foram lançadas hoje, não? Então, bom. Então, as outras perguntas, a gente pode formular essas perguntas e mandar durante essa semana, tá bom? E o pastor Saulo vai trazer, amém, resposta daquilo que você quer, aleluia, para o conhecimento da palavra de Deus, amém? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A gente está falando de quê? Nós estamos falando da palavra de Deus. Então nós estamos trazendo para você algo que você, aleluia, acho que não, às vezes não participou desse momento, né? Pastor, é a primeira vez que eu estou participando de um estudo na live, participando sobre o estudo da volta de Jesus. Nunca ouvi falar especificamente. A gente às vezes prega, mas aquela pregação bem rápida não é algo que você está ruminando, você está detalhando, você está verificando detalhe por detalhe. Então, se você pegou, amém. Se você não pegou, amém, você procura aí o seu amigo que participou, aquela pessoa, aleluia, até mim, o pastor, amém, e alguns outros irmãos que é o conhecedor da palavra, nós vamos estar explicando. Mas é tão interessante, pastor Saulo, que nós colocamos todo o propósito do nosso ministério, por exemplo, projeto Lealdade, que é o projeto dos homens, já com esse cunho de escatologia. E aí já estamos, né? A gente está dentro do WhatsApp falando sobre escatologia. E nós, aleluia, começamos isso aí para edificação e conhecimento. A nação, né? A nação Cadócio, que é o Ministério dos Jovens, nós também colocamos isso como objetivo sobre escatologia. É permear toda essa atmosfera. Porque não basta simplesmente só ouvir. Você tem que procurar. Você também tem que pesquisar. Isso faz você conhecedor da palavra de Deus. Amém? Então, que Deus possa estar abençoando. Nós vamos terminar com mais um louvor. Amém? Na casa do Senhor. E eu quero dizer para você, ainda tem muito mais. Amém? Eu creio que ore pela vida do pastor Saulo, pela sua casa. Ele veio, aleluia, com todo carinho e dedicação. E nós estamos aqui glorificando e bendizendo o nome do Senhor. Você que quer abençoar, aleluia, a vida, a oferta, nós estamos abertos ao ofertório às sexta-feira também. Para o que está o quê? Está dando uma estrutura, está abençoando, aleluia, a igreja e também a vida do pastor Saulo. Então eu gostaria que você participasse, tire, aleluia, uma oferta, aleluia, e você guarde e traga durante a semana aqui. Quinta-feira nós temos um período de oração que começa de 8 às 9, toda quinta-feira, amém? Então você tem um domingo na live, você tem alguém que você pode, pastor, eu não posso, mas eu posso enviar alguém, entregue na casa do Senhor. A Bíblia diz que todas as ofertas têm que ser entregues no altar de Deus, e o altar de Deus se encontra onde? Na casa do Senhor, amém? Para que haja mantimento, para que haja sustento. Eu quero louvar a Deus, não quero demorar. Eu quero que você louve conosco. E terminando debaixo desse louvor, debaixo da plenitude do Espírito Santo. Deus abençoe. Nosso obreiro Vinícius vai estar louvando o Senhor com mais um hino. Aleluia, glória a Deus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Glória a Jesus. Para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em
adoração. A adoração pertence a Ti, Senhor. E esse é o nosso maior prazer. Seja agradecido em nome de Jesus. Aleluia. Pastor Luiz. Glória a Deus, amém. A presença do Senhor esteja com você, amém. Essa presença de Deus que está emanando através da palavra de Deus, amém. Que Deus possa te abençoar. Pastor Saulo, na sexta-feira, eu vou pedir a ele, vamos fazer o seguinte: as pessoas estão mandando agora, então nós vamos encerrar. Pastor Saulo, quando iniciar na sexta-feira que vem, vocês vão ter direito de 5 perguntas antes e 5 perguntas depois, tá bom? E aí, de acordo com aleluia, as outras aulas, 5 perguntas antes e 5 perguntas depois. Então, dá tempo de a gente fazer numa aula 10 perguntas e você vai ter 10 respostas por aquilo, porque uma pergunta, às vezes, vai fazer as pessoas entenderem as outras que estão enviando, amém? Então vamos fazer assim, não deixe de mandar as suas perguntas, é para edificação da igreja, é para conhecimento, é para perguntar, né, pastor? Você perguntando, a Bíblia, aleluia, ela tem resposta para tudo, e isso vai trazer para você uma edificação de conhecimento. Vamos estar orando, terminando em nome de Jesus, fechando, aleluia, seus olhos e abençoando a sua casa. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manifestação, por essa presença genuína do Teu Espírito Santo. Ó Deus, meu Pai, nos cobre com Teu precioso sangue do Cordeiro. Venha blindar, Senhor Deus, a sua igreja. Venha blindar o Teu povo, aqueles que assistem, aqueles que estão, Pai, conosco, meu Pai. Aleluia, trazendo à luz a revelação da Tua palavra. Traga, Senhor Deus, meu Pai, um final de semana abençoado, Senhor, um sábado, aleluia, repleto da glória de Deus, das bênçãos do Espírito Santo. Um domingo, Senhor, também cheio de vitória, de maravilha e de comunhão, Senhor, com a Tua pessoa. Ó Espírito Santo, seja bem-vindo. Leva o Teu povo, Senhor, aleluia, guarda, proteja, livra, Senhor. Nos dê, Senhor Deus, a Tua plenitude, a Tua paz. Nós declaramos no nome de Jesus que Deus lhe abençoe, amém? Que o Espírito Santo, aleluia, esteja com você, aleluia, ainda contigo Ele está com você, amém? Que você, sexta-feira, nós estamos aqui novamente participando desse projeto de conhecimento da palavra de Deus, amém? Graça e paz, amém? Deus abençoe.